diante, dá para baixar um pouco o volume daqui, está dando muito eco, diante da palavra de Deus, e a palavra que foi anunciada para nós, a palavra, ela se tornou carne, e ao tornar-se carne, ela veio habitar entre nós. E nós temos aqui a imagem da palavra, a imagem daquele que se encarnou e veio habitar entre nós, que é o nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Então a palavra de Deus, quando ela se encarna, quando ela veio habitar entre nós, quando quis fazer sua morada junto conosco, ela precisou de um berço, precisou de uma casa e precisou também de uma família. Olha aqui como é importante a família, como é importante a família no seio da sociedade, pois se a família está bem, a sociedade vai bem, e quando a família está mal, a sociedade vai mal. Então o Filho de Deus, irmãos, ele só não se tornou homem, mas tornou-se também um membro de uma família. Olha que profundidade que é. E ao tornar-se um membro de uma família, aqui nós podemos muito ver que Deus, ele, desde o início da criação, ele abençoou e continua abençoando a família. Então aqui, o próprio Jesus Cristo, tornando-se homem, ele tornou-se um membro de uma família. E foi na família que a encarnação se completou. Foi numa família que a encarnação tornou-se uma realidade. É o que nós celebramos há 2 dias atrás, o Natal do Senhor. Celebrando o Natal, celebrando aquele que veio como luz para iluminar as nossas trevas, como luz para nos guiar o caminho da salvação. E o que nós podemos aprender através da Sagrada Família? Muitas coisas, pois a família, como já falei, ela é o núcleo da sociedade, pois ela é a família que primeiramente se vive a fé, e ela é a família que o pai e a mãe transmitem a fé aos filhos. Não vamos delegar esta missão às catequistas, ao padre, à paróquia ou na escola. Ela é a família que se educa na fé. Ela é a família que os pais transmitem aos filhos a fé. E essa tradição de transmitir aos filhos a fé vem da tradição judaica, pois o pai e a mãe eram aqueles que reuniam em torno de uma mesa, e ali diante da mesa, diante da palavra da Torá, eles transmitiam a fé aos filhos. Então as primeiras palavras, as primeiras orações, os primeiros ensinamentos é na família. Olha como é importante a família, irmãos. Se nós somos hoje cristãos, é graças a quem? A nossa família.
Graças ao pai e à mãe que transmitiram a fé para nós. Graças ao pai e à mãe que nos obrigava, porque quando éramos criança, nós não queríamos ir para a catequese. Eu era não queríamos participar da missa, porque era muito chato, criança gostava. Então ali mesmo, diante da dificuldade, o pai e a mãe conseguiu transmitir a fé, o que acontece com cada um de nós. Por isso que as primeiras palavras, as primeiras orações, é a família que nos transmite, assim como fez José e Maria. José e Maria jamais deixou a tradição de lado, jamais negou aquilo que foram transmitido a eles pelos pais de Maria, pelos pais de José e assim por diante, sucessivamente. E José e Maria, como nós vimos aqui, ou melhor, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, a Sagrada Família leva o menino Jesus ao templo. E ao levar ao templo, eles estão obedecendo uma antiga tradição, ou melhor, a lei de Moisés, a lei do Senhor, que o primogênito do sexo masculino deveria ser levado ao templo para ser apresentado ao Senhor. E veja a cena, o encontro da Sagrada Família com o velho Simeão. E quem era o Simeão? Como nos diz o Evangelho, Simeão era um homem justo. Além de ser justo, ele era piedoso. E Deus tinha falado para ele que ele não morreria sem antes ver o Salvador. E Deus cumpre a sua promessa. Quando o velho Simeão pega aquela criança no colo e olha, ele levanta e bendiz a Deus e faz essa belíssima oração de despedida: deixai agora o vosso servo partir em paz. Isto é, Simeão podia morrer na paz, pois os olhos dele viu o Salvador, que é o menino Jesus. E depois, irmãos, ele dirige a palavra a Maria, e falando para ela que esse menino, essa frágil criança, essa criança indefesa, ele vai ser causa de queda e reerguimento de muitos. Por causa dele, muitas etapas da criação foi criado. Então Maria e José levam o menino Jesus ao templo. Além do velho Simeão, tem a profetisa Ana, uma senhora já de idade avançada. Quando ela olha aquela criança, ela começa a louvar e a bendizer a Deus pelo nascimento, pela apresentação do menino Jesus aqui. Desde o seu nascimento, lá na manjedoura, na noite de Natal, onde os anjos anunciam aos pastores esta bela notícia: eis que eu vos anuncio para vós uma grande notícia, nasceu o Salvador. E os pastores, deixando tudo, e foram até o presépio. Lá encontraram Jesus e Maria e o menino Jesus. Quer dizer, desde quando Jesus nasce, ele já começa a transformar a realidade. Ele começa já com o anúncio da salvação, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Por isso, irmãos, vamos bendizer a Deus
pelas nossas famílias, pelo pai, pela mãe, pelos filhos, para seguir o exemplo da Sagrada Família, a família possa ser esse núcleo, ser para toda a sociedade o exemplo de família. E sendo exemplo de família, nós ainda estamos celebrando o Natal do Senhor. Ainda é Natal, e o Natal se celebra na família. Então, na festa da Sagrada Família, vamos invocar o Deus Pai por meio do seu Filho Jesus Cristo e em união com o Espírito Santo, para que as nossas famílias tenham como meta e também como estímulo a família de Deus, que é Jesus, Maria e José. Clamemos a Deus, irmãos, por todas as nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor.